Hoje a gente vai falar do famoso jeitinho brasileiro e no final desse vídeo eu quero te mostrar como que a gente, enquanto sociedade, consegue fazer a nossa parte para sair dessa espiral da morte que é o famoso jeitinho brasileiro. É difícil, mas existe possibilidade de sair desse jeitinho brasileiro que tanto faz mal para nossa nação e para os componentes dessa nossa nação. O jeitinho brasileiro nada mais é do que o brasileiro se achando mais esperto do que outros brasileiros. Então, aonde a gente termina, aonde o número 2 acha que é mais esperto que o número 2? Essa é a grande questão. Aonde a gente termina quando a letra A acha que é mais esperta que a letra A? Então, é exatamente aonde a gente vai terminar. Aonde brasileiro, enquanto brasileiro achar que é mais esperto do que outros brasileiros, vai continuar tendo esse país de desigualdade, vai continuar tendo esse país que elegem políticos que não valem a pena, vai continuar sendo esse país que o jeitinho sempre está acima de qualquer outra coisa. Mas aí você pode me falar, Gabriel, poxa, mas a vida do brasileiro é sofrida, se não tiver esse jeitinho, a vida seria... se não tiver esse jeitinho, a vida vai ser muito mais complicada do que já é. E é aí que é o engano primordial de todos nós brasileiros. Com o jeitinho vem a desonestidade, com o jeitinho brasileiro vem a capacidade do brasileiro de enganar ao próximo, de passar o outro pro próximo. Não tem aquela máxima, todo dia sai um malandro e um otário pra rua, e quando eles se encontram dá um bom negócio. E é claro, né, porque o malandro, ele sai pra rua para fazer malandragem, e o otário também, se achando esperto, sai pra rua para cair em malandragem dos outros. Então, é sociedade contra sociedade. Existe algo mais fratricida do que isso? Existe algo mais penoso do que isso? De brasileiros contra brasileiros? O jeitinho brasileiro, ele onera o Brasil desde da época de Pedro Álvares Cabral. O jeitinho brasileiro não é para ser algo danoso, mas se tornou algo danoso, porque o Brasil, de jeitinho em jeitinho, não consegue sair da situação que ele tá. Olha só que coisa contraintuitiva. Tentando ser muito malandro, o Brasil continua na lata do lixo. Exemplos aqui do jeitinho brasileiro: como eu faço para não pagar imposto? Como eu faço para manipular tal jogo? A gente viu aí os escândalos envolvendo casa de apostas, de jogo esportivo, né? De casas esportivas que os jogadores se vendiam para às vezes fazer uma falta, tomar um cartão, etc. Você vê aí tantas outras malandragens que os brasileiros fazem e que joga contra o próprio povo, que acaba culminando num tiro no próprio peito. Quem usa e costuma usar o jeitinho brasileiro para tudo acaba vendo que a curto prazo se ganha dinheiro às custas dos outros. Opa, então valeu a pena. Mas o que ninguém vê é que a longo prazo você e a tua nação só perdem. Você hoje tem muito saneamento básico, você hoje vai numa escola municipal, estadual e tem um ensino de qualidade, você hoje tem serviços de qualidade no SUS ou em algum outro órgão público. Então, você não tem isso porque no meio do caminho da verba, do recolhimento de imposto até o final, até a obra final de saneamento, até o pagamento do professor que vai educar o seu filho, houveram vários jeitinhos brasileiros, ficou-se muito dinheiro no meio do caminho. Então é o brasileiro jogando contra o brasileiro,
é o jeitinho brasileiro jogando contra o próprio povo. Então, pro indivíduo pode ser, entre muitas aspas, vantajoso na questão de dinheiro, mas não é vantajoso no final das contas se você for muito mais inteligente e você conseguir saber 3, 4 passos à sua frente e enxergar que o Brasil tem altos custos, uma carga tributária altíssima. O Brasil tem um desperdício de dinheiro gigantesco com corrupção. O Brasil tem N outros problemas pelo jeitinho brasileiro de se fazer as coisas. E aí, enquanto você ganha uma nota de R$50 aqui, agora, a curto prazo, você não consegue ter um atendimento de qualidade no Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, e você tem que pagar um órgão privado para manter a saúde sua e da sua família, muitas vezes desembolsando R$500, R$600 por mês. Então, a curto prazo e como indivíduo, pelo jeitinho brasileiro, você ganhou R$50, mas a longo prazo foi tirado de você R$600. Que negócio é esse? Todo dia sai um malandro e um otário, tá certo? Você é o malandro ou você é o otário? Essa questão é que eu quero levantar aqui pra você, e é pra chocar mesmo, porque o brasileiro é acostumado com o jeitinho leve de se levar as coisas. O brasileiro é acostumado a fazer as coisas dessa maneira. De jeitinho em jeitinho, a gente vai dando o nosso jeito, e no final das contas, o Brasil não progride. Aonde tá tamanho jeitinho que as coisas não andam, que as situações danosas se perduram por décadas a fio, que os governantes são eleitos novamente os mesmos nomes, os mesmos coronéis para os cargos que ocupam há décadas também. Cadê o jeitinho aí? A perda de credibilidade do nosso país, a insegurança jurídica que o nosso país vive, é tudo fruto de jeitinho. É tudo fruto da pura malandragem, do suco mais puro da malandragem. O Brasil é um local assim. E aí, os poucos que tentam não andar por esse caminho, os poucos que tentam andar corretamente, parece que não se adequam ao jogo, parece que se sentem cartas fora do baralho. Por quê? Porque são os únicos de fato que não ganham os R$50 e tem que pagar os 600 do plano de saúde privado. A desigualdade social sobe no Brasil porque quem tem acesso, quem tem o jeitinho brasileiro, tem acesso a informações privilegiadas que podem levar você a fazer melhores negócios, a entrar em empresas públicas mais rentáveis ou empresas privadas mais rentáveis, porque no meio privado também tem muito jeitinho que se dá aí no meio das situações, e aí a desigualdade social só cresce. Aonde que tá o jeitinho? Aonde que tá a nossa cabeça aí? A gente faz mais bem ou mais mal se a desigualdade só se mostra mais latente a cada década que passa? A perda da confiança das instituições brasileiras. O Brasil hoje é visto como uma piada no mundo. Por quê? Porque as instituições não funcionam, e não funcionam por conta do jeitinho brasileiro. O sistema como um todo não funciona. Aliás, funciona bem, voltado para si próprio, fruto do jeitinho brasileiro, e a população largada a comer frutas que pegam do pé. E enquanto uma dúzia de pessoas muito bem instruídas comem lagosta no centro do país, os investimentos são totalmente escassos. Por quê? Porque o investimento não consegue chegar à sua origem. Por quê? Porque o investimento vai sendo picado pelos malandros de plantão no meio do caminho. A burocracia tem etapas justamente para se ficar dinheiro em cada etapa. Esse é o jeitinho, mais uma vez. As instituições, tanto públicas quanto privadas, ficam descredibilizadas
descredibilizadas e ficam fracas com o passar do tempo, porque afinal de contas não existe regras. Você não precisa seguir uma regra aqui dentro, meu amigo. Basta você ter poder, basta você ter os contatos certos, ser amigo das pessoas certas, poder se sentar na mesa dos principais. Aí sim, aí você não vai precisar fazer nada, é só esperar vir. E tudo isso fruto do jeitinho brasileiro, baixíssimo desenvolvimento humano. Então, cada década que passa, o nosso IDH não sai do lugar. O desenvolvimento humano, por não conseguir alcançar as pontas que precisam ser alcançadas, o desenvolvimento humano fica às mínguas por décadas a fio, e a gente não vê mudança. Só é prometido a mudança, mas a mudança de verdade, ela não consegue chegar nas pontas que precisam chegar. Na verdade, quando chegam, é parte de uma estratégia horrenda para manter os cabrestos nas pessoas e nas pessoas que interessam. E tudo isso num ciclo vicioso que se renova de eleição em eleição, que se renova em empresa de malandro aberta em empresa de malandro aberta. É um ciclo que não consegue agora não se perpetuar mais. Precisa haver uma grande mobilização para esse ciclo parar. Mas qual mobilização a gente vai buscar se, afinal de contas, o povo está querendo R$50 tirados do jeitinho brasileiro? Se existe suborno a cada esquina que você vai, que existe sonegação fiscal a cada empresa que você olha, que existe todo um processo de jeitinhos brasileiros em todos os lugares que você olha, mais uma vez, você tá sendo, e o povo brasileiro tá sendo o malandro ou tá sendo o otário? Essa é a grande pergunta. Pra gente conseguir quebrar esse ciclo, precisa-se haver uma mudança cultural, e mudanças culturais não estralam da noite para o dia, elas são construídas com o tempo, com décadas e décadas e décadas de pessoas que tenham a consciência de que o jeitinho brasileiro é nocivo para todos nós, de que a gente não consegue nada subornando um policial, que a gente não consegue nada desviando recurso de uma prefeitura, pode conseguir para si próprio, mas às custas de vidas de outras pessoas. Por que um formigueiro e um cacho de abelhas dá certo? Porque elas se comunicam e cada um faz a sua função como deve ser feita. No jeitinho brasileiro, não. Cada função é criada para conseguir ter mais o jeitinho, fazer mais o jeitinho, mais uma etapa de jeitinho brasileiro, para você conseguir assim arranjar mais dinheiro. Agora, uma coisa é fato: se não houver a conscientização das pessoas, se não houver a plena capacidade intelectual de entender que as coisas precisam ser muito mais organizadas do que elas estão hoje, a gente pode votar no político que a gente quiser. Sabe por quê? Porque quem chega lá no final das contas são as pessoas escolhidas a dedo, são as pessoas que fazem parte de tudo isso, são as pessoas que aplicam jeitinhos a todo momento. O Brasil é feito de jeitinhos, a burocracia é feita para ser um pedágio, para ter um jeitinho brasileiro. E aí, mais uma vez eu te falo, a mudança cultural vai acontecer. O que precisa para essa mudança cultural acontecer? Mais educação? Só que mais educação só vai acontecer se nós mudarmos essa mentalidade de jeitinho brasileiro. Então, eu te digo, toda vez que você paga R$50 em um jeitinho brasileiro, você tá sendo o malandro ou tá sendo o otário que sai de casa? Essa é uma pergunta legítima para você
e para nós entendermos a situação que a gente se encontra hoje, que é de fato uma situação calamitosa. Se você pega o IDH brasileiro lá na casa do 70º não sei o que, perto de países como Nigéria, perto de países como a Ucrânia, que está em guerra agora, perto de países ali africanos que são países reconhecidamente mais pobres do que os outros continentes. E aí você me pergunta se os primeiros no ranking de IDH estão assim, existem o jeitinho lá também, existe um jeitinho finlandês, existe um jeitinho norueguês, existe um jeitinho alemão. Eu acredito que não. Eu acredito que as coisas lá têm começo, meio e fim. Que o dinheiro lá, é óbvio, como todo lugar do mundo, existem os bons e os maus, mas que o jeitinho não esteja institucionalizado e não seja visto com risadas quando se fala do jeitinho brasileiro. Não é para ser visto como risada, é para ser visto como desgosto. O jeitinho brasileiro que afunda a gente mais fundo a toda vez no nosso IDH, no nosso Índice de Desenvolvimento Humano. E não para por aqui. Nós estamos decrescendo no IDH. Se muita gente nos compara com a Venezuela, a gente está muito mais próximo do que deveríamos estar. Se a gente se compara muito com outros países aí, que são países totalmente escondidos no mundo, a gente está muito mais próximo disso do que a gente pode supor. E isso não é uma briga entre direita e esquerda. Isso é uma briga entre fazer o certo e fazer o errado. Tomar o jeitinho para si ou tomar vergonha na cara. E aí, mais uma vez, e para finalizar, eu te faço a pergunta. Todo dia sai um malandro e todo dia sai um otário de casa. Você é o malandro ou você é o otário? E se nesse vídeo você aprendeu alguma coisa, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, vamos fazer a nossa política do ganha-ganha de sempre. Ganha eu com o seu like e ganha você com o pouco conhecimento que eu consigo passar agora de momento para você. Então, se foi de alguma ajuda para você, se fez você repensar algumas coisas que você tem como prioridade na sua vida hoje, primeiro de tudo, eu agradeço muito pela reflexão e espero que tenha sido de alguma valia para você. Mas segundo, considera fazer essa troca comigo. Deixa o like, compartilha e deixa um comentário aqui. Qual foi a reflexão que você fez dessa vez? Então, até a próxima. Valeu!